Olá, eu sou o André e este é o Histórias de Cura. Hoje eu gostaria de compartilhar contigo uma reflexão que ela veio num auxílio de uma guia, de uma mentora que me foi apresentada há muito tempo atrás, 2 anos atrás, chamada Ruth. Eu fiz uma leitura participei de uma leitura de cartas em uma outra oportunidade e me foi dito que havia uma guia que poderia me auxiliar em alguns casos, em algumas questões que eu tinha. E então eu pedi ao Criador se eu poderia conhecer, né, esta entidade, e ele me apresentou Ruth, que segundo ela própria é uma pleidiana que tem mais de 4.000 anos, que auxilia os seres humanos aqui em determinadas situações e que ela também poderia auxiliar no decorrer das minhas questões. E assim, de uma maneira bem interessante, né? Nós temos uma comunicação muito clara, muito objetiva, muito direta. E eu acredito que as coisas vêm assim no momento que elas precisam vir e que por vezes a gente pode até achar que a gente resolveu determinada questão, determinado problema, mas quando a gente começa a perceber que situações vão se repetindo e elas vão se repetindo, elas querem nos ensinar alguma coisa que ainda não foi ensinada. Eu não sei quando que esse vídeo vai pro ar e quando que você estará vendo, mas vamos assim. Na noite anterior, eu tive mais uma vez um enrosco com um cidadão na frente de meu negócio. Eu tenho uma hamburgueria aqui na cidade de Salto e eu tenho um estacionamento que fica, né, tem uma faixa amarela na frente desse estacionamento e um recuo à sua calçada. E vira e mexe eu tenho problemas que eu acho que de repente são questões de meu ponto de vista, mas assim que eu entendo como uma falta de respeito, porque as pessoas costumam parar seus carros ali e bloqueiam a entrada de minha porta. Os carros ficam ali depois num horário que eu já estou aberto e meus clientes se sentem prejudicados porque não tem onde parar o carro. Independente de qualquer coisa, aquele ponto tem um custo, ele tem um valor no qual o investimento é todo meu, e então eu acho que eu tenho direitos em relação àquele espaço. E na noite de ontem um cidadão encostou um carro lá na frente e ele parou no meio da minha vaga, travando toda a entrada da minha hamburgueria. Eu fui até o carro desse cidadão, eu dei uns tapinha no vidro do carro, ele baixou o vidro, havia uma imensa vaga à frente, fora, né, da entrada da minha hamburgueria, e eu pedi para o cidadão se ele poderia descer o carro e estacionar o carro ali, fazendo um favor. E aí esse cara me disse que eu estou esperando só uma pessoa rapidinho. Eu falei, amigo, é só você baixar o carro, desce o carro lá, por favor. E aí ele falou, não, eu estou só esperando alguém aqui, eu já vou sair. Não é porque nós trabalhamos com espiritualidade que nós somos monges zen budistas e que a gente não perde a paciência de vez em quando. E eu perdi a paciência com o cidadão e falei assim, porra, mano, eu tô pedindo pra você descer com esse carro daqui, cara, você tá atrapalhando a minha entrada da minha hamburgueria. O cidadão ficou com o carro parado lá na frente até a mulher que ele estava esperando entrar no carro e ir embora. Isso levou uns 10 minutos. E hoje de manhã eu acordei e de uma certa maneira me veio essa memória, me veio essa lembrança e me veio esse remoer e essa coisa assim daquela raiva, né, daquela raiva que vem de por que esse cidadão fez isso. E aí então eu tirei um tempinho para mim, eu me recolhi, fui até o Criador e pedi para conversar com Ruth. E durante essa conversa com a minha guia, né, com essa mulher que me guia, não minha guia, porque eu acho que isso é uma coisa muita prepotência da minha parte dizer que é minha guia. Se ela está aqui há mais de 4 anos auxiliando os seres humanos, então ela é uma mulher que me auxilia. E eu perguntei para ela, né, por que isso se repete
e por que eu me sinto tão puto da vida com esse tipo de atitude. E aí ela me disse o seguinte, que essas coisas acontecem e ainda elas mexem com com o meu temperamento, ou com a minha emoção, ou com as minhas dores, para ser mais exato, porque isso traz à tona para mim o meu ego de criança que foi ferida e que não foi resolvida. E que ela disse assim que, de certa maneira, na minha infância, de alguma forma, eu tive necessidades que eu entendo que não foram preenchidas, não foram ouvidas, não foram trazidas a mim. E então isso me traz um sentimento de impotência em relação a eu quero alguma coisa e essa alguma coisa não me vem, e então isso me enche de raiva, me enche de frustração. Porém, entretanto, contudo, há uma certa diferença entre uma coisa e outra, que segundo ela existem pessoas que também não tiveram essas necessidades atendidas em sua infância, e diferentemente de você, elas acreditam que o mundo deve para elas. Coincidentemente, eu trabalhei com uma pessoa ontem que tinha esta não vou dizer problemática, mas esta crença na vida dela de que o mundo lhe devia alguma coisa. E então essas pessoas retribuem para os outros aquilo que elas não tiveram. Meio que, se eu não tive, por que eu vou entregar? E ela disse assim que a diferença entre eu e esta pessoa é que, embora nós dois não tivéssemos as nossas necessidades atendidas, eu consigo me deslocar da posição da vítima e tentar entender o porquê que isso acontece com as pessoas. Isso faz até parte do meu trabalho como terapeuta, como curador Theta Healing. E que tem pessoas que não têm essa capacidade, então elas simplesmente retribuem aquilo que elas têm. Ela ainda usou assim uma metáfora dizendo que é como se você não tivesse água. As pessoas não têm água e umas ficam se lamentando, outras cavam poços. E ela me disse que eu sou do tipo que cava poço e não que fica se lamentando. Então, que se estivesse no meu desejo, que se estivesse na minha vontade, que era para eu ir até o Criador e pedir para que Ele me instalasse um sentimento e a sensação de que eu sei que na falta eu posso suprir esta falta. Então que isso vai me trazer uma consciência um pouco mais alargada e de que essa raiva, ou como está tão na moda, né? Essa raiva que me vem vai ser muito mais contida e muito mais tranquila, porque eu saberei como direcioná-la para uma situação e um entendimento maior. E esta não é a primeira vez que Ruth me dá umas cagadas, e eu tenho certeza que não vai ser a última, mas eu agradeço por trazer essa reflexão e esse conhecimento, né, que eu pude trazer isso aqui para mim. E se você de repente se identifica com esta questão, quiser deixar seu comentário aí, apenas coloque assim: eu permito, ou eu aceito, e eu vou deixar este comando realizado para que esse sentimento também seja trazido para você. Ou do que, se houver falta, eu sei como cocriar e eu sei como preencher esta necessidade, através da definição e da perspectiva do próprio Criador. Eu lhe agradeço pela tua paciência, eu agradeço por ter me acompanhado até aqui, e que o Criador lhe abençoe. Esteja bem e em paz.